Boa noite. Líderes do governo e da oposição avaliam pedido para reajuste da tarifa do transporte coletivo. Achamos sim que existe uma defasagem nos custos do transporte coletivo, mas que é um momento que nós precisamos ter bastante tranquilidade e responsabilidade. Entendemos a situação das empresas, mas eu acho que é muito complicado hoje você aumentar aonde não houve um centavo de reajuste no salário do trabalhador. Comissão de Finanças elabora cronograma de trabalho para a tramitação da LDO. Uma audiência pública para ouvir as reivindicações da comunidade ficou marcada para o dia 1º de agosto, às 2h da tarde. Renato Tchequer quer punir quem descartar lixo em terreno baldio. Pessoas que desrespeitam, pessoas que descartam lixo no terreno dos outros. Então, a gente está com esse projeto de lei para que essas pessoas sejam penalizadas. Isso é crime. Ronaldo Rosa presta homenagem aos campeões dos Jogos Universitários Gaúchos. A FASURGS se destacou no futsal masculino e no atletismo, ficando em primeiro lugar nas duas modalidades. As 3 empresas responsáveis pelo transporte público em Passo Fundo apresentaram as planilhas de custo à Prefeitura e pediram reajuste na tarifa, que chega aos R$ 3,94. Nós repercutimos esta pauta com os líderes do governo e da oposição na Câmara. O vereador Alex Necker explicou que, após análise técnica da Secretaria de Transportes e Serviços Gerais, o processo será levado ao Conselho Municipal, que irá avaliar se o reajuste é necessário e qual o valor mais adequado, levando em consideração o aumento de preços de insumos que compõem a tarifa. O importante é que a gente diga que o município vem discutindo a questão do transporte coletivo há um bom tempo. Nós viemos construindo um processo que é da nova licitação do transporte coletivo e, em grande parte, por esse processo é que até o presente momento o transporte não foi reajustado na cidade. Agora se inicia um debate, sobre aquilo que as empresas apresentaram de custos e aquilo que a Secretaria de Transporte e Serviços Gerais, que é a responsável por avaliar, e o Conselho Municipal vão levar em consideração. Claro que a decisão final do reajuste ou não é do prefeito municipal. Nós estamos acompanhando, achamos sim que existe uma defasagem nos custos do transporte coletivo, mas que é um momento que nós precisamos ter bastante tranquilidade e responsabilidade, porque qualquer aumento impacta significativamente nas vidas das famílias no município de Passo Fundo e ainda mais nesse momento que nós vivemos de recessão econômica, onde temos um grande número de desempregados. Então é necessário que nós possamos agir com prudência. O último reajuste da tarifa ocorreu em janeiro de 2017. O preço atual é de R$ 3,25. O vereador Luiz Miguel Chais, que lidera a oposição ao Executivo, é contra qualquer aumento. Nós devemos congelar, tem tanta coisa congelada, E nós vimos agora, a semana passada, a Assembleia Legislativa congelou aumentos, congelou tudo que for promoções para o próximo período. Eu acho que a Passo Fundo não está merecendo, entendemos a situação das empresas, mas eu acho que é muito complicado hoje você aumentar aonde não houve um centavo de reajuste no salário do trabalhador. Então, sou contra. Os técnicos da Secretaria de Transportes e Serviços Gerais analisaram as planilhas entregues pelas empresas e projetaram uma tarifa de R$ 3,65. As entidades que compõem o Conselho concordaram que o reajuste é necessário, porém pediram o prazo para consultarem os associados. Uma nova reunião está marcada para o dia 31 de julho, que vai formalizar a proposta final e encaminhar ao prefeito. O vereador Renato Tchequer quer punir quem descartar lixo em terreno baldio. O projeto de lei acabou de passar pela primeira pauta em sessão plenária. Em toda a cidade, existem pessoas que sofrem com este vizinho indesejado e com os problemas que ele traz. Os terrenos baldios, muitas vezes, tornam-se depósitos de lixo e entulho.
A responsabilidade pela manutenção e conservação é do proprietário. Porém, o vereador Renato Tchecker quer punir as pessoas que descartarem qualquer tipo de material nestes espaços. Infelizmente, não tem mais o que nós fazemos na nossa cidade de Passo Fundo. O desrespeito que tem de muita gente aí, fazendo esses abusos aí diariamente em terrenos baldios na nossa cidade, é inaceitável o que eles fazem. Muitas vezes o proprietário limpa o terreno, gasta, investe no terreno, pois no amanhecer, no dia seguinte, tu se depara com essas verdadeiras anarquias. Lixos que eles largam aí, muitas vezes eu acho que eles devem pagar fretes para alguém e vir descartar entulhos, restos de lixo no terreno dos outros. Isso tem que ser crime e tem que ser multado um sujeito que tem esses tipos de atitude. Então é por isso que nós temos um projeto de lei aí para multar esse sujeito que não respeita o cidadão passofundense. O projeto do vereador Renato Tchecker acaba de ser protocolado e ainda vai passar pela análise das comissões permanentes da Casa antes de ir para a votação. Mas a ideia é alterar uma lei de 2018, estabelecendo a multa de 1.000 UFMs para os infratores. É uma vergonha nós estar aqui, ó, temos aqui na Santa Maria 2 aqui é um exemplo do que está acontecendo na nossa cidade. Mas isso é em toda a cidade de Passo Fundo. Pessoas que desrespeitam, pessoas que descartam lixo no terreno dos outros. Então a gente está com esse projeto de lei para que essas pessoas sejam penalizadas. Isso é crime e quem comete esses atos é crime e tem que ser multado para aprender a respeitar o cidadão de bem, o caprichoso. A Comissão de Finanças elaborou um cronograma de trabalho para a tramitação de um projeto do Poder Executivo. Ele contém a peça orçamentária do próximo ano, que é superior aos 630 milhões de reais. Uma audiência pública para ouvir as reivindicações da comunidade ficou marcada para o dia 1º de agosto, às 2 horas da tarde. Já o prazo para o recebimento das sugestões que poderão ser incluídas no projeto inicia no dia seguinte e se estende até 14 de agosto. O parecer jurídico das emendas deve sair entre os dias 15 e 17. A Comissão de Finanças também tem um pequeno período para apresentar o seu parecer sobre a matéria. A votação está prevista para o dia 22 de agosto. Em seguida, inicia o prazo para a emissão do parecer final. Nos dias 28 e 29, acontece a elaboração de autógrafos. E no dia 30 de agosto, o projeto retorna ao Executivo. Sempre na elaboração das peças que envolvem o orçamento municipal, se faz uma previsão de arrecadação e leva-se em consideração aqueles índices econômicos que estão vigentes no país. Por exemplo, a perspectiva de crescimento da produção industrial, a perspectiva de crescimento da geração de emprego, do PIB nacional. Então, tudo isso são indicadores que servem para um cálculo. Infelizmente, num período de crise, nem sempre é possível acertar, nem sempre se acerta. Um exemplo disso é os anos anteriores, onde nós tivemos, em média, nos últimos 2, 3 anos, em média, uma arrecadação menor e que gira em torno de 50 milhões a menos a cada ano. Mas nós esperamos, nós temos sido otimistas, e aí essa é uma frase do prefeito Luciano, que nós temos que ser otimistas, que nós possamos ter um crescimento econômico nas transferências federais, nas transferências estaduais e na arrecadação municipal, com incremento de mais geração de emprego, de renda, de inovação na cidade de Passo Fundo, que permita à administração pública arrecadar mais e, desta forma, direcionar mais recursos para a execução dos serviços que são demandados pela população. A gente tem uma perspectiva de 630 milhões, 650 milhões de arrecadação e uma despesa um pouco abaixo. É porque a administração tem que ter uma margem de segurança, não pode prever 630 milhões de arrecadação e 630 milhões de despesa, porque daí fica difícil de fazer a gestão administrativa da prefeitura. E no próximo bloco você vai ver como foi a homenagem aos campeões dos Jogos Universitários Gaúchos.
A democracia é um valor universal, baseado na livre vontade dos povos, de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único para a democracia. A democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Aposentados e pensionistas começarão a receber no próximo mês a antecipação da primeira parcela do 13º salário. De acordo com a Secretaria de Previdência, o depósito será realizado junto com a folha mensal do INSS, entre os dias 27 de agosto e 10 de setembro. A estimativa é que este pagamento ultrapasse os 20 bilhões de reais. E agora nós vamos apresentar as demandas recebidas pelo vereador Patrick Cavalcante no bairro Núcleo Ferroviário. Eu tenho uma aproximação muito forte com o Núcleo Ferroviário, uma comunidade da qual a gente acompanha da sua formação e sua criação nos últimos 9 anos, e ali nós conseguimos muitas melhorias, como asfalto, iluminação, e nós temos alguns problemas ali que precisam ser resolvidos ainda, que é uma extensão de uma rede elétrica em algumas ruas. Então nós estamos entrando numa ação judicial, com uma ação judicial contra a RGE para que haja então essa extensão. Estamos também agendando uma reunião com o prefeito Luciano Azevedo pedindo o pavimento asfáltico da rua logo atrás aqui da prefeitura, que dá acesso ao núcleo ferroviário. Era um compromisso que o prefeito tinha assumido com a comunidade pediu então que nós marcássemos a reunião para que pudéssemos então fazer essa agenda com o prefeito. E outro ponto é a questão da EMEI, Criança Feliz, a Escola de Educação Infantil, que atinge o bairro Manuel Portela e o Núcleo Ferreira. Nós conseguimos com o deputado Nixon Lorenzoni 500 mil reais para a construção dessa escola. É um projeto de 1,5 milhão de reais, mas 500 mil nós já temos. Então nós fomos até lá também para dar notícia e também tratar de uma medição que o Ministério Público Federal veio fazer no núcleo ferroviário, né, em função de uma ação de despejo que tem alguns moradores, não são em todos, e nós fomos lá com o secretário Paulo Calete de Habitação para também tranquilizar os moradores de que está tudo sob controle, o processo estamos acompanhando. No mês passado, os acadêmicos da Faculdade FASURGS venceram 2 modalidades dos Jogos Universitários Gaúchos, que reuniu 1.400 atletas de instituições de ensino superior. Por isso, o vereador Ronaldo Rosa decidiu prestar uma homenagem aos campeões de Passo Fundo. A lembrança aconteceu em sessão plenária. O tradicional evento, realizado desde a década de 50, é promovido pela Federação Universitária Gaúcha de Esportes. Na última edição, realizada em junho, a FASURGS se destacou no futsal masculino e no atletismo, ficando em primeiro lugar nas 2 modalidades. Esse campeonato ele acontece todos os anos, né? Esse é o 38º que acontece, né? Então, equipes de todas as faculdades do Rio Grande do Sul que fazem a classificação, né? Esse ano participou 10 equipes, né? 10 universidades, sendo que foi dividido em 2 chaves, né? Cada chave tinha 5 equipes, né? 5 faculdades e universidades, né? Dessa classificatória, classificavam 4 para a semifinal e 2 para a final. Da semifinal estávamos nós da FASURGS, né, que é uma faculdade particular, e as 3 outras universidades federais, a URGS, a UFSM e a UFPEL. Na final do futsal, o time da FASURGS enfrentou a equipe da Universidade Federal de Pelotas.
O título inédito é resultado da dedicação dos acadêmicos dos cursos de Educação Física e Odontologia. A gente fez um treinamento agora na finaleira de um mês, né? Mas como a gente tem uma base já do futsal, do Passo Fundo Futsal, né? E são nossos alunos lá, a gente tinha uma base boa para fazer frente às outras faculdades e universidades. Então a gente teve um mês de treinamento aí, né? Intenso, né? 2 vezes por semana, pegando frio e chuva, aí, sempre fazendo treinamentos tardes da noite, né? Das 10 às 11 horas da noite, ou das 10 às 11h30. Então teve uma dedicação dos atletas, né? Perante esse campeonato que foi patrocinado pela faculdade. Primeiro ano que a gente disputa o campeonato e sagra campeão ainda, né, em cima de faculdades, né, federais aí. Então a sensação para mim como técnico e coordenador do curso de Educação Física e também para a faculdade e os atletas, né, que não só do curso de Educação Física, mas da odontologia junto, foi uma alegria só. Tanto é que na volta a gente só vinha falando sobre o campeonato, né? Em sessão plenária, o vereador Ronaldo Rosa homenageou os campeões dos Jogos Universitários Gaúchos. Ele também ressaltou o comprometimento da FASURGS com um projeto social que busca a formação de talentos no esporte. A FASURGS dá um belo exemplo, não só para entidades estudantis, mas também para outras empresas grandes aqui na nossa cidade, que é o Bolsa Atleta, onde ela financia, né, parte dos estudos e, em contrapartida, aquele atleta, ele representa a entidade em alguma modalidade. A nossa homenagem hoje na Câmara de Vereadores foi para 2 modalidades. Uma foi o futsal, onde a FASURGS foi a grande campeã dos Jogos Universitários de 2018, vencendo de forma invicta. A equipe da FASURGS venceu. A final foi contra a Universidade Federal de Pelotas, foi uma vitória expressiva de 3-0 e venceu. Não leva só o nome da entidade FASURGS, leva o nome de Passo Fundo, porque lá, quando foi divulgado a grande campeã, quando foi entregue a premiação, FASURGS de Passo Fundo. Então está levando o nome de Passo Fundo além fronteira, além do estado, além do país, porque também já está participando de competições internacionais. E também na competição de maratona, também tivemos um atleta que venceu, um atleta representante da FASURGS, que foi o primeiro lugar também nessa competição, maratona, rústica, enfim. Então a FASURGS, ela que é uma entidade nova, dá para se dizer aqui em Passo Fundo, que é uma faculdade ligada à área da saúde e esporte tem uma íntima relação, mas a FASURGS, ela está dando um belo exemplo e a gente espera que com essa homenagem a gente possa também incentivar outras empresas a seguir, não só na questão do Bolsa Atleta, mas incentivar, dar o seu apoio para outras modalidades e outras entidades que vêm buscando aí esses recursos para poder representar Passo Fundo no esporte. A vitória no campeonato vai além de um título esportivo e representa a conquista pessoal de muitos jovens. Para mim é muito importante, né? Que nem eu nunca pensei em chegar a fazer uma faculdade, mas pelo incentivo do futsal, que nem eu sempre tive o futsal na minha vida, eu sempre tive futebol na minha vida, e através dele eu consegui entrar numa faculdade, e nessa faculdade conseguir conquistar títulos jogando pela faculdade é muito gratificante, que a gente tenha muito valor dentro da faculdade disso só por causa do futebol. Eles me dão um salário, uma ajuda de custo, mas a faculdade para mim é estudar no turno da noite. Daí a gente treina no finalzinho da tarde, início da noite, e depois logo após a faculdade para terminar os estudos. Os títulos de honra ao mérito entregues no parlamento também ajudam a valorizar as bolsas que são concedidas aos atletas da instituição. É importante por causa que muita gente não sabe que a gente tem esse incentivo lá na nossa faculdade, né? É só uma faculdade de educação física, mas não sabe que se você se dedicar à faculdade, eles têm incentivo a tu jogar, a representar a faculdade, que nem agora nós vamos jogar o Sul Nacional. No nosso custo, a gente não tem nada. Muita gente não tem essas oportunidades que a gente acaba tendo. A gente vai ir para o Sul Nacional em Campo Grande agora, não vamos ter custo nenhum, tudo pago pela faculdade, graças ao Franco, todo mundo que incentiva, os vereadores, tudo que incentiva o esporte, a gente tem tudo de graça e tem que aproveitar ao máximo isso, porque muita gente queria estar no nosso lugar e poucos estão. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Fique agora com a sessão plenária. Uma boa noite e até amanhã.